Meus irmãos, boa tarde. Vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje. Não é uma homilia, mas uma reflexão, uma proposta de pensamento para que a gente possa trazer um pouco do que Jesus tem a dizer a cada um de nós por meio dessa palavra de hoje. O Evangelho de hoje, à primeira vista, nós podemos pensar que Jesus foi muito duro com as palavras, né? Porque ele fala que aquele que não se desapega do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua esposa, dos seus filhos, não é digno de ser discípulo dele, né? Então, à primeira vista, parecem palavras muito duras, né? E de fato, são palavras duras e diretas, porque Cristo não tem meias palavras com a gente. Ele não nos esconde nada. Cristo não vem trazer um discurso confortável, em nenhum momento. Todas as pregações de Jesus, todas as reflexões dele trazem um certo desconforto, porque ele nos leva a mudar o nosso próprio interior, né? É uma mudança que nos causa muitas vezes desconforto nesse caminho de salvação, né? Tanto que hoje mesmo ele nos pede que aquele que tem que se desapegar não só dos pais, das mães, dos irmãos, dos filhos, da esposa, do marido, mas até mesmo de si mesmo. Pedir para se desapegar de si mesmo, pedir para amar a Deus acima de si mesmo, é um esforço muito grande que nos leva, inevitavelmente, a um certo desconforto, porque nós tendemos a fugir o tempo inteiro do sofrimento, daquilo que é difícil, e a abraçar aquilo que é confortável, aquilo que me faz bem, né? Aquilo que me faz sentir bem, né? Porém, Cristo nos convida a carregar a nossa cruz. Isso não é de forma alguma confortável. Isso não é de forma alguma algo que nos faz nos sentir bem. Então, aquela ideia de que eu busco a Deus para me sentir bem não é compatível com o Evangelho de Cristo. Eu busco a Deus porque eu o amo. Essa que deve ser a nossa compreensão do Evangelho de hoje. Tudo isso que Cristo está nos pedindo hoje não é uma loucura, né? Pode parecer a primeiro momento que é uma loucura Cristo pedir para que a gente deixe de estar apegado aos nossos familiares, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, até mesmo nossos próprios filhos. Mas esse desapego, ele tem a ver com estar aberto, estar livre para amar a Deus. Para amar a Deus sobre todas as coisas, é indispensável que nós sejamos livres. Por isso ninguém e nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Porque senão nós não seremos livres para amá-lo sobre todas as coisas. E nós não seremos dignos de ser discípulos de Jesus. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer que antes de construir uma torre, um homem tem que pensar se ele tem recurso suficiente para terminar a construção. E se um rei vai sair para a batalha contra outro rei que tem mais soldados, ele primeiro tem que avaliar se vale a pena, se ele vai conseguir levar ao fim a batalha, né? A mesma coisa é com o Evangelho de Cristo. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, primeiro a gente precisa avaliar se a gente consegue de fato abrir mão de todas as coisas por Deus, né? Para que nós sejamos discípulos de Jesus, é necessário ter a compreensão de que eu tenho que levar até o final isso. Não basta que eu seja metade de um discípulo. Eu preciso ser inteiramente discípulo de Jesus. E isso só é possível através da liberdade. Nada pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. Eu preciso estar livre. Nada e nem ninguém. E para isso é necessário essa compreensão de que Jesus nos pede não um pouco do nosso amor. Jesus não nos pede um pouco do nosso tempo. Jesus não nos pede um pouco dos nossos bens, das nossas convicções, dos nossos desejos. Jesus pede tudo. Jesus não está aqui pedindo um pouco, 10% ou sei lá o que. Ele nos pede tudo. Tudo, inteiramente. Porque Jesus demonstra esse amor. E essa palavra que talvez no início a gente pensou que é muito dura, muito difícil, muito rigorosa, muito pesada, na verdade é uma declaração de amor. Jesus está declarando o seu amor por nós nessa liturgia de hoje, nesse evangelho de hoje. Quando ele diz que ele quer tudo de nós,
É porque ele está disposto a dar tudo dele. Nós nos esquecemos que na Santa Eucaristia nós o recebemos inteiramente, em corpo, sangue, alma e divindade, entregues na nossa mão. Por isso ele nos pede que nós também tenhamos a coragem de entregar tudo nas mãos de Deus. De entregar tudo, não só um pouco. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nossos amigos, nossa família, nossos filhos, tudo nas mãos dele. Porque ele não guarda reservas quando ele se entrega a nós. Como um grande amante se entrega à sua esposa, o Cristo também se entrega à igreja inteiramente, sem reservas. Ele não resguarda nada de si mesmo. Ele se entrega todo, inteiramente a nós. Por isso ele não vai nos pedir menos que isso. Jesus não vai pedir que a gente dê um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso amor, um pouquinho da nossa devoção, que a gente se desapegue de um pouco das coisas. Não. Jesus vai pedir tudo, porque ele também entrega tudo. Então devemos corresponder a esse amor de Deus. Que a gente possa ver esse evangelho não como um peso a ser carregado, né? Mas como uma declaração de amor da parte de Deus. Porque Deus ele é um pouco ciumento com a gente, porque ele se dá inteiramente e ele quer que a gente corresponda a esse amor. É tão triste quando nós temos uma experiência de amor não correspondida. Da mesma forma, às vezes a gente não corresponde ao amor de Deus. Deus se entrega inteiramente a nós, todo a nós, e muitas vezes nós devolvemos migalhas. Nós devolvemos uma fração tão pequena do nosso amor, da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa vida, que é quase um desleixo da nossa parte com Deus, com aquele que nos ama de forma tão exagerada. Por isso esse amor de Deus ele é exagerado, então a exigência dele também é exagerada. Padre, você é muito radical, não sei o que. Não é o Padre Antônio, é Cristo, é a palavra dele. Eu não estou inventando nada. Ele nos pede tudo. Ele é exagerado no amor e ele é exagerado nas exigências. Se eu quero ser discípulo de Jesus, não há outro caminho senão a cruz de Cristo. Por isso ele pede que aquele que quer vir atrás dele, que pegue a sua cruz e o siga, né? Jesus não pede uma vida diferente da que ele mesmo nos deu. Ele não pede uma entrega menor do que a entrega que ele mesmo nos fez. É exagerado, é forte, só que é amor, não é loucura. Meus irmãos, desejo a todos vocês um santo domingo, uma semana extremamente abençoada pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São Carlo Acutis, hoje canonizado, e desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, rezem sempre por mim e pela conversão de todos os pecadores, santificação de todo o clero. Deus em tudo e sempre.